noite, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui, que bom retornar para uma live tão especial quanto essa de hoje, né? Que eu vou estar com a Marina e com o Johnny e nós vamos falar sobre a importância dos cuidadores estarem, né? Entendendo a importância de preço, de valor, qual é o valor do seu trabalho, como precificar isso. É muito bom estar aqui. Johnny já tá aqui. Boa noite, Johnny. É um prazer, né? Essa é a nossa primeira live juntas. Foi um convite da Marina. A gente eu e a Marina já estamos em contato há algum tempo. Oi, Marina, tudo bem? Já estamos em contato há algum tempo. E aí ela sugeriu, né, de fazer uma live com o Johnny. E não, tenho certeza que vai ser muito legal. Então eu vou já chamá-los para eles se apresentarem, para a gente começar, para não se estender muito a live. Não vou chamar o Diogo entrar. Oi, Cláudia, minha amiga, tudo bem? Como você tá? Saudades, né? Faz tempo que a gente não conversa. Oi, Mariana, tudo Oi, bem? Boa noite, Johnny. Oi, Marina, tudo bem? tudo bem? Ai, Tudo que bom que ótimo por deu aqui. certo! Menina, tô muito Boa Que bom, que noite, legal, né? Boa Aham. noite, Johnny, tudo bem? tudo e Prazer te receber vocês? aqui, prazer te conhecer, né? A Marina, eu já faço contato há algum tempo, né, Marina? A gente já está fazendo contato, mesmo que nós somos da mesma cidade aqui de Curitiba, né? No fim, a gente não se encontrou pessoalmente, mas a gente conversa via WhatsApp, via Instagram, a gente teve a oportunidade de fazer uma live juntas, mas pessoalmente ainda não nos encontramos. Johnny, é um prazer te receber aqui, é um prazer te conhecer, apesar de ser aqui via internet, né, via rede social, mas é um prazer te conhecer, já estou te acompanhando há algum tempo aqui no Instagram, teu conteúdo é ótimo. Então é um prazer te receber aqui para conversar hoje de um tema tão importante, né? Que a Marina veio conversar comigo e sugeriu. Você, e que bom que deu certo. Então, primeiro, antes de tudo, eu vou pedir para o Johnny se apresentar, contar de onde ele é, quem ele é. Acho que vamos começar por aqui, daí depois dou a oportunidade para a Marina, pode ser? Pode, Sim. por mim tudo bem. Então, muito Então boa vamos lá, Johnny, noite. conte quem é você. Boa noite. Meu nome é Johnny, eu tenho 40 anos, sou aqui de São Paulo, capital. Sou técnico de enfermagem, trabalho com os cuidados com os idosos há mais de uma década. Trabalhei um tempo em hospitais. Eu sou estudante, estou no último ano de estudo de desenvolvimento pessoal e gerontologia. Estou estudando gerontologia também. Eu sou capoterapeuta, eu comentei até com a Marina, que é uma modalidade dentro da capoeira que ela é voltada para o público idoso. Então agrega bastante. E é isso. E acredito que essa live vai ser muito boa, vai ser muito produtiva. Vamos todos aprender juntos. É isso. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Que legal, Johnny. Olha, vou ser sincera, eu não conhecia essa parte da capoeira. Só me fala aqui que eu me perdi no nome. Da Capoterapia. capoeira para idosos. É, é uma, Isso, é fiquei uma, muito interessada nessa área. exato. A gente trabalha mais com a musicalidade, algumas expressões corporais, mas coisas bem leves, bem sutis. É bem bacana. Muito legal. Só agrega. Que legal. E aí, Marina, pode falar, Johnny, desculpa se eu te interromper aqui, Não, não, gente. é isso, é isso. Pode ir, Marina. Gente, eu vou me apresentar rapidinho para vocês, porque como já é a nossa segunda live, minha e da Márcia, e com o Johnny também, agora é de muitas, né, que a gente fará, com certeza. Então, eu sou Legal. a Dona Marina, trabalho com fisioterapia, né, então tenho formação na parte da fisioterapia, também tenho formação na parte da enfermagem, mas não cheguei a executar a parte assistencial. Descobri minha paixão, no caso da parte da enfermagem, na licenciatura. Então, a licenciatura, o ensinar é a minha paixão, assim, na enfermagem. Mas na assistência, a minha paixão acabou sendo mais na parte da fisioterapia mesmo, porque a gente vê o resultado, a gente vê a parte do processo da reabilitação, a gente tem todo um acompanhamento diário com os idosos, né?
muito mais eu senti do que na enfermagem, na parte da geriatria, né? Então, a enfermagem fica muito na parte administrativa, já a fisioterapia a gente vivencia esse cuidado maior com o idoso, né? E além desse papel da atuação multidisciplinar, multiprofissional, que é onde eu tive, assim, e continuo tendo, então, maiores aprendizados, né? Então, durante, né, todos os dias a gente aprende sempre juntos. Isso é muito legal de atuar nessa parte também da fisioterapia geriátrica. Legal, Marina. Marina, assim, ela tem minha admiração porque além, assim, ela tem a parte da enfermagem, da fisioterapia, mas a gente sempre fala sobre os cuidadores, né, Marina? E eu vejo, assim, o quanto ela interage com esses cuidadores, quando ela vai para os plantões dela. Eu acho isso muito legal. E também fico feliz, né, de saber que tem cuidadores que trabalham em junção com os fisioterapeutas, que eu acho isso super importante, que o pessoal do cuidado, né, esteja atento, esteja em contato, traga essa conversação junto com os profissionais multi, que faz toda a diferença para os idosos. Não dá para ficar esperando o dia da fisioterapia, né, Marina? A gente pode fazer muito mais pelos idosos e complementar isso que os fisioterapeutas, os profissionais muitos, não só a fisioterapia, né? Mas eles vêm ali de 2 a 3 vezes, tem vezes que uma vez só, né, Marina? Então, se os cuidadores fizerem essa junção e conseguir trazer isso para os idosos, é super vantajoso, né? Nossa, muito! A gente consegue ver uma evolução muito legal com os idosos. Os idosos ganham mais mobilidade, ganhando mais mobilidade facilita o trabalho do cuidador, né? Então a gente vê assim a importância da insistência até dos cuidadores para que os idosos façam a fisioterapia. Porque, por exemplo, tem dias que eu vou fazer fisioterapia com os idosos não querem saber, não querem sair da cama. Tem aquele dia famoso que o idoso... A gente entra na casa do idoso e o idoso fala, avise a físio que eu não tô. Depois que a gente já entrou dentro da casa, e a gente, tá. Olha, entendi. Você está dizendo isso, o meu sogro, ele é acamado. E o fisioterapeuta vai 2 vezes por semana lá na casa na casa deles. Toda vez que o fisioterapeuta chega, a minha esposa está assistindo aí, ela é testemunha. Toda vez que o fisioterapeuta chega, ele começa a inventar um monte de desculpa. Ai, que não sei o quê, tô com dor aqui, tô com dor lá, hoje eu não vou fazer. Aí as filhas, como, né, no lugar, são cuidadoras do pai, tem que fazer assim e tal. Ou seja, vira uma ponte, né? Faz uma ponte e um ajuda o outro, só agrega, né? Sensacional. Não, e daí é sensacional, a gente vê um resultado muito bacana quando tem a atuação dos cuidadores conosco, né, com a parte da fisioterapia. A gente vê um resultado, assim, fantástico. É muito legal essa atuação conjunta, muito legal mesmo. Legal. Legal, Marina, é isso mesmo. Então, deixa eu me apresentar, né? Algumas pessoas são novas, eu vejo que tem pessoal aqui da Marina, o pessoal do Johnny também. Então, boa noite a todo mundo que entrou na live, aos cuidadores, ao pessoal que está entrando. Se vocês puderem, né, mandem de aviãozinho, divulguem essa live. É uma live que vai trazer um conhecimento riquíssimo, tenho certeza, tanto o Johnny quanto a Marina, e espero também contribuir para isso, para que a gente tenha um bate-papo legal. Então, a gente precisa de mais cuidadores aqui. O pessoal entenda a importância, né? Eu conversei com a Marina essa semana, da importância dos cuidadores se interessarem em aprender, a entender quem são os cuidadores, como funciona essa área do cuidado, quem eles têm que ser, né? Porque algumas vezes o pessoal não sabe nem o que é ser cuidador, qual é a sua função, enfim, então a gente está dando um pouquinho de problema, né, Marina? E a gente sempre conversa sobre isso. E aí eu acho que o Johnny também vai se enquadrar nisso aí, de nos ajudar sobre isso. Mas então, primeiro eu vou me apresentar para o pessoal que ainda não me conhece. Meu nome é Márcia Chagra, moro em Curitiba, tenho 30 anos, sou formada como educadora infantil. Eu atuei por 9 anos nessa área e eu levo muito que a educação infantil me ajudou muito quando eu decidi a trabalhar com os idosos. Não trago a parte da infantilização, mas a questão dos estímulos, da importância de nós trazermos os estímulos cognitivos, físicos, motores, na verdade, para os pacientes. Então, eu trago isso da educação infantil para eles, trazer um modo diferente de atendimento. Sou formada como técnica em enfermagem, sou formada como tecnóloga em gerontologia e atuo muito com pacientes com doença de Alzheimer, pacientes oncológicos sob cuidados paliativos. Nesse momento, poucos não sabem, mas o meu perfil está mais voltado a um perfil mais ausente, porque eu estou lidando com um problema de saúde que é relacionado à minha coluna. Então, nesse momento, eu não estou atendendo.
Então, eu estou trabalhando com os cuidadores sobre a importância deles entenderem quem eles são, do autocuidado, da importância da gente se colocar primeiro, antes de qualquer coisa, para que eles também não passem por isso que eu estou passando agora, que é me reinventar na profissão, porque nesse momento não estou conseguindo atender fisicamente. Então, essa sou eu neste momento. E estou muito feliz de estar aqui compartilhando, voltando para as redes sociais, porque fiquei um tempinho afastada. Ainda mais com duas pessoas que eu estou aprendendo, né, a admirar o trabalho. Então é muito bom estar aqui. Ao pessoal que entrou, minhas amigas Dani, que está por aqui, que me incentiva sempre. É sempre bom estar com vocês. E aí, Johnny, vamos começar, né, Marina? Vamos começar essa live. Bora, já tá muito E aí, boa. Johnny, eu queria te perguntar uma coisa. Você atende como cuidador? Você atende como técnico? Como funciona esse teu atendimento? Então, vamos lá. Eu trabalho há 10 anos como cuidador. Embora eu seja técnico, eu estou como cuidador. E o que acontece? É importante os cuidadores entenderem, todos nós cuidadores, é bom você viver aquilo que você comunica, que aí você tem propriedade para falar. Eu vejo na maioria dos cuidadores, eles fazem um curso de 5 ou 6 meses e eles se limitam ali. Muitos, não estou generalizando, Sim. mas a grande maioria. E o que é importante? O importante é eu estava conversando com a Marina sobre isso. O importante é nós sempre estarmos procurando aprender, a buscar conhecimento. Por quê? Se nós temos o conhecimento, nós podemos ter propriedade para falar com o patrão referente a um valor, referente a um ganho melhor, entendeu? E o que acontece? O cuidador em si só, curso de 5 a 6 meses, ele é muito limitado. Ele só pode fazer o quê? Dar um banho, medicação via oral, coisas bem, não são coisas complexas. Agora vamos lá, se ele resolve fazer um curso de auxiliar, um curso técnico, ele já pode dar uma injeção, ele já pode fazer um curativo, pode passar uma sonda de alívio. Ou seja, isso só vai agregar ainda mais no profissional que ele está se tornando. E por isso, o que eu digo para vocês e para mim, para todos nós, é o seguinte: conhecimento nunca é demais. Temos que buscar sempre. Eu estou sempre me reinventando, estou sempre inventando alguma coisa lá. Eu tento ser o máximo proativo possível e realizar o meu trabalho com excelência. Porque a excelência, ela glorifica, além de tudo, ela glorifica a Deus e ela inspira os homens. Você acha que ninguém está te olhando ali no seu trabalho, mas está. De repente, eu até fiz um vídeo esses dias, você monta um grupo de WhatsApp e a minha estratégia é essa, com a família. Eu sempre envio vídeos ou fotos da minha patroa em tempo real e às vezes muitos não respondem da família. Aí eu fiz um teste. Eu fiquei 2 dias estrategicamente sem mandar foto ou vídeo. 2 dias me mandaram uma mensagem. Cadê os vídeos? Também aqui os vídeos da minha... Cadê os vídeos da minha mãe que eu não estou vendo? Você entendeu? Então, mesmo que você ache que você não está sendo olhado, você está sendo. Eles estão olhando cada passo que você está dando. Por quê? Porque você está trabalhando com o ente querido deles. Muitas vezes eles não podem responder porque estão ocupados fazendo alguma coisa, fazendo outra. Mas pode ter certeza que se você se reinventar, procurar mudar, estudar, buscar conhecimento, eles vão estar de olho em você. E você vai ter propriedade para falar sobre qualquer assunto. Numa comunicação não violenta, com sabedoria, tranquilo. Você consegue o que você quer. Eu acredito que seja dessa forma. Eu trabalho assim. E vem dando certo. Muito legal. Muito bom. Nossa, e é muito interessante isso que ele comentou pelo seguinte. Por exemplo, eu vejo que tem, às vezes, muita
Nossa, isso que o Johnny falou, gente, pessoal que está assistindo a gente, por favor, sempre continuem estudando, porque o que eu observo? Por exemplo, em muitas casas de repouso, ou também em empresas de home care que contratam cuidadores, quando muitas vezes a própria empresa oferta treinamentos, oferta cursos, e muitos cuidadores não querem fazer. Porque o que eles pensam? Infelizmente, isso é um pensamento muito limitante, tá, pessoal? Vamos mudar esse pensamento aí. Ah, eu não vou ganhar nada para isso. Não vai aumentar meu salário, por que eu vou fazer? Né? Então, infelizmente, eu já escutei muito isso de muitos cuidadores, com essa visão assim extremamente limitante. Então, assim, pessoal, o estudo, vocês não podem pensar no estudo só como uma forma de aumento salarial. Não é isso, gente. O estudo é para vocês se capacitarem, para vocês poderem ser melhores profissionais. Né? E se vocês trabalham numa empresa, que essa empresa está ofertando esse curso de uma forma gratuita, por que não ver isso como uma oportunidade, uma possibilidade, né? Então, assim, nem tudo é sobre só o salário que a gente ganha, mas o conhecimento, ele é essencial para fazer a nossa imagem pessoal, a nossa imagem profissional perante a família, perante as empresas de home care, perante as empresas hospitalares. Enfim, é a nossa imagem, o nosso nome, como ele comentou, a gente está sendo observado. E também até para nós, como profissionais, passarmos mais segurança, mais conhecimento naquilo que a gente está atuando. Porque não é só fazer a parte técnica, a gente precisa entender por que a gente está fazendo aquilo. Né? Então, eu vejo que muitos cuidadores ainda têm a visão limitada. Né? Quando o Johnny falou isso, eu achei assim, Olha que que bom que a interessante. gente encontrou. Só, Que bom que a só, gente se pegando, encontrou. só pegando o É gancho, dessa Marina, forma. desculpa. Oi? A, Não, diga. perdão, a maioria do. Eu vou. Na verdade, na maioria das áreas, mas como nós estamos aqui na área da saúde, eu vou dizer sobre nós aqui, os cuidadores. A maioria de nós, da gente, o que acontece? A gente é colocado no mercado para trabalhar só com o preparo técnico. E o que acontece? Antes que a gente chegue até o idoso, nós precisamos o quê? De ter um relacionamento interpessoal com os familiares. E o que acontece? Se nós não temos essa destreza de se comunicar, de conversar, de se relacionar com os familiares, talvez você vai perder um emprego bom, porque você não conseguiu se relacionar. E é muito importante isso. É muito importante. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui só para vocês entenderem. Quem estiver assistindo, se vocês puderem anotar, anote, porque é muito importante. Quando você vai se apresentar para uma entrevista, alguma coisa assim, segundo os estudos, 55%, olha que forte, 55% que fala é a nossa linguagem corporal. Ou seja, a nossa postura, como a gente caminha, como a gente se porta, como nós estamos vestidos. Não estou falando de roupa de marca. Estou falando bem apresentado, sabe? É autoimagem. Autoimagem. Né? Uhum. Ou seja, 55% é a linguagem corporal. O patrão, o contratante vai te olhar, opa, essa é a Marina, opa, essa é a Márcia. Entendeu? E depois desses 55% vem o tom de voz, que equivale a 38%. 38% é o tom de voz. Se você falar de uma maneira com tom de voz muito acima ou muito abaixo, mas esse cara está muito tímido, esse cara está gritando porque essa mulher, o que está acontecendo? Você já vai se queimar. Somente 7% para completar os 100%, somente 7% aos balãozinhos subindo aí, não sei o que foi. 7% é a linguagem, são as palavras. Então, é muito importante, antes da parte técnica, só para finalizar, eu já te dou a palavra, perdão, Marina. Antes da parte técnica, antes da parte técnica, nós aprender a se relacionar, a se comunicar de uma maneira clara e assertiva. Isso é o caminho das pedras. Pode acreditar. Nossa, falou tudo, que é o que entra a inteligência emocional, né? Exato. E inteligência emocional não é aprendida no curso, realmente não é no curso que ensina inteligência emocional. Inteligência emocional é realmente buscando se aprofundar mais sobre relações interpessoais,
sobre autoconhecimento, entender até os próprios limites, né, da personalidade de cada um, às vezes o que tem mais facilidade, o que tem mais dificuldade. Então, tudo isso é importante, né? O cuidador também se conhecer para entender como trabalhar com o outro, como lidar com outras pessoas, né? Porque afinal ele vai estar trabalhando com pessoas, né? Seja com outros cuidadores, seja com a família dos idosos, com os idosos, com os profissionais multi, né? Como no meu caso, com o fisioterapeuta, que todo cuidador sempre vai ver um físio. Então, é importante ter essas habilidades aí que é voltada à inteligência emocional. Isso realmente o curso de cuidador de 6 meses não ensina. Não ensina mesmo, é só na Marina, vivência. Diga, alguém complementando perguntou? eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje, exatamente sobre isso, sobre questão de inteligência emocional, como que o cuidador deve se portar. Eu estou fazendo um curso de primeiros socorros e teve uma prática hoje e por coincidência foi junto com o curso de cuidador de idosos, né? Elas fazem ali 3 meses de cuidador e nós fazemos e eu estou fazendo de primeiros socorros. Uhum. E aí nós tivemos uma prática em sala de aula hoje e era uma apresentação sobre, se eu não me engano, da turma era sobre infarto, se eu não me engano, era isso. E aí era um grupo de 4 alunas, 4 futuras cuidadoras que já devem atuar na área, pelo que eu estava vendo. Elas tiveram uma discussão ali durante uma coisa rápida, assim, uma discussão de um trabalho que assim era 15 minutos. A gente nem teve muito tempo para apresentar esse trabalho, mas enfim, era um grupo de quatro futuras cuidadoras, vou colocar como futuras, porque elas estavam ainda se formando, né? Ainda estão fazendo curso. E aí elas tiveram uma pequena discussão nesse grupo e uma dessas meninas chorou durante a aula toda, assim, ela não conseguia falar, ela teve que receber um atendimento até especializado ali por conta disso, por conta de uma coisa bem básica ali. E isso serviu, assim, até como, a professora até usou como um exemplo de como que ela vai trabalhar desse modo, porque ali no curto período, ela teve, né, esse problema de se relacionar com outra colega, enfim, isso gerou um transtorno para a sala toda ali, e aí a gente comentou muito, a professora até usou como exemplo, como que vai ser no ambiente de trabalho, né? Como que os cuidadores devem se portar? Nós lidamos com os pacientes, nós lidamos com os familiares, nós lidamos com os nossos colegas também, né? Normalmente colegas, amigos ali de plano, normalmente colegas, porque a gente faz uma troca ali, então dificilmente a gente tem muito contato com outro cuidador. Mas se você não consegue nem como que você vai trabalhar com familiares e com os idosos? Então, isso é super importante, né? Não adianta querer entender toda a parte teórica, toda a prática, se você não consegue lidar nem com o seu emocional, nem com você mesmo, nem como lidar com o próximo. Como que você vai atender um idoso? Que a gente sabe que tem várias demandas, né? Perfeito. Exatamente. Perfeito. Não, isso Perfeito. é muito. Essa parte da inteligência emocional, né? Ela envolve várias questões, inclusive, por exemplo, como a gente vai, né? Uma das coisas que a gente vai comentar é em relação ao valor, né, do trabalho do cuidador e o reconhecimento. Então, se o cuidador não trabalha essa questão da inteligência emocional nele, como que ele vai compreender o próprio valor do seu trabalho? Né? E exigir, então, o reconhecimento da família, da empresa, se ele também não sabe, né, não tem essa noção do seu valor, ou seja, também dessa parte da inteligência emocional, lembrando que também ele precisa aprender na inteligência emocional, assim como é importante se relacionar com as pessoas e com os familiares, também colocar limites, né? Então, aprender a colocar limites nesses tipos de relações também. Então, também, isso é uma coisa que é na vivência profissional que as pessoas, a gente aprende, né? Então, também é uma coisa muito importante. Opa! Perfeito, Marina. Isso mesmo. Eu estava vendo, Isso ficou tão marcado hoje na aula. Pode falar, Johnny, desculpa. imagina, eu estava vendo uma reportagem no G1, terça-feira, que estava dizendo o seguinte, que nos últimos 10 anos, o que tem de pessoas com depressão devido aos problemas no trabalho é catastrófico. Eu não vou nem falar Sim, da área da saúde para não bagunçar aqui, entendeu? exato. Por quê? Porque a gestão emocional é ausente. Está começando Totalmente. a aparecer agora, está todo mundo falando de inteligência emocional, gestão emocional, porque o mundo está precisando disso. As pessoas, nós, pessoas,
Estamos precisando de ter um equilíbrio. Por exemplo, eu estava conversando com a minha tia hoje, ela é cuidadora. O paciente dela está no paliativo. Ela falou assim para mim, Johnny, para mim não dá, eu não consigo. É o primeiro e último paciente que eu pego. É importante, gente, nós temos o quê? É importante que nós, da área da saúde, nós como seres humanos, tenhamos empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro. Só que tem um detalhe aí muito importante. Nós se colocamos no lugar do outro, a gente coloca o sapato do outro, vê a situação dele, só que depois a gente tem que voltar para a nossa realidade. Porque se nós não voltarmos para a nossa realidade, a gente fica dentro daquele buraco junto. E se nós ficarmos dentro daquele buraco junto, como que a gente vai tirar a pessoa do buraco se nós estamos lá dentro? Muito importante. Você entendeu? Isso. Aí envolve, então nós temos que ter empatia. Isso não é egoísmo, entendeu? Ó, eu gosto de usar um versículo bíblico, porque eu sou cristão, que resume tudo isso, que fala o seguinte, o que diz? Acho que, deixa eu pensar aqui, amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você tem que amar o próximo como você ama a você também. Tem que ser a mesma medida. Isso é muito importante enfatizar isso, porque muitas pessoas adoecem, ficam com depressão, principalmente na área da saúde. É importante enfatizar isso. Alguém já passou por isso aí que está assistindo? Comenta aqui, gente, para a gente saber. Dá um relato aí, alguém que já passou por isso, ou se conhece alguém que já passou por isso, que de fato, eu tenho certeza que alguém de vocês já passaram ou conhece alguém que passou. É muito importante o equilíbrio emocional. Bora lá. Não, e é bacana você falar isso de você, da questão do amor próprio, da gente se amar primeiro para depois amar o outro, para depois, né, no caso, cuidar do outro, porque quando a gente fala de amor próprio, a gente também tem que falar de limite, porque uma das características que nós, profissionais de saúde, a gente tem, infelizmente, é a síndrome do salvador, né? Que é querer dar conta de tudo, querer salvar todo mundo, achar que a gente vai salvar todos os pacientes, e não é assim. Então, a gente não é salvador, a gente é profissional que presta cuidado, né? Das diferentes formas, mas a gente presta cuidado, mas a gente não é salvador. Então, a gente está ali para prestar assistência, mas agora nem sempre a gente vai conseguir salvar a vida daquela pessoa, e a gente não está ali para isso, a gente está ali para prestar assistência. Né? Como ele falou, nós também somos seres humanos, nós também temos os nossos problemas. Então, quando a gente fala de se amar, é saber também, e isso é inteligência emocional também, é saber identificar, bom, até que ponto eu estou aguentando? Passou do meu limite de exaustão, eu não aguento mais. Já chegou na minha exaustão, então não vale a pena. Mas eu tô ganhando. Não vale a pena, gente. Se você tá vendo que o teu emocional tá totalmente abalado, para e procura ajuda, cuida da sua saúde mental. Se ame primeiro, para depois você dar esse amor, esse carinho, esse cuidado por outra pessoa. Aí envolve essa questão, como que um cuidador vai cuidar de alguém se ele não cuida dele? E o autocuidado envolve a inteligência emocional também, que é saber identificar os seus limites. Ninguém Exatamente. precisa ser forte. E isso a gente não é super-herói. E isso não é fraqueza. Isso é sabedoria. É sabedoria. É você entender Exatamente. o seu limite, falar, opa, mas que nem a Marina acabou de falar. Tô ganhando bem. Se você ficar doente, você não vai ganhar mais nada. Exatamente. Se você ficar doente, você não vai mais trabalhar. Você vai precisar de alguém para cuidar de você. E aí? E se você é casado? E se você tem família? E se pessoas dependem de você, que de fato todos nós temos alguém, um filho, uma mãe, um avô que depende da gente. Se a gente ficar doente, como é que a gente vai fazer? Tem que se blindar. Tem que se blindar emocionalmente. Isso. Então, isso também é inteligência emocional, né? Então, tudo isso, nossa, saber trabalhar em equipe, identificar seus limites, saber se impor. Então, isso são coisas que, como a gente, né, vem comentando, não é no curso que aprende, né? É realmente na vivência. Olha o que o rapaz está falando aqui, ó.
Pois é, eu tô vendo que o pessoal tá mandando bastante mensagem, a gente já vai respondendo devagarinho. Olha lá, o Olha lá, Salviano, eu estava. né? Quer ler, Johnny? Pode ler. Pode ser? Pô, Eu estava cuidando de um paciente e percebi que eu já estava no meu limite emocionalmente. Então eu solicitei que a empresa encaminhasse outro cuidador para dar continuidade nos plantões. Parabéns, ô perfeito, Salviano, você fez muito bem. perfeito. Você se Uhum. autocuidou. Isso é Isso foi inteligente. sabedoria, não foi fraqueza. Parabéns, parabéns, cara. É isso aí. Uhum. Sim. Parabéns. Perfeito. Bom, uhum. É, Isso. sobre o Johnny citou ali a tia dele, né, que está atendendo paciente em cuidado paliativo. Eu já fiz atendimento, fiz 4 atendimentos para pacientes oncológicos em cuidados paliativos. E eu levo sempre comigo, né? Eu gosto dessa área, eu sei que eu consigo trabalhar, mas sim, tem dias que o cuidador não vai estar pronto para. Tem dias mais difíceis, tem dias que você realmente vai sentir que você não vai dar conta daquele plantão. Então, tudo bem se você não aguentar aquele dia. Ai, tudo bem você sair e chorar lá fora. Eu lembro que eu passei uma situação que eu fiquei com um paciente, assim, tinha ficado 24 horas com ele, e aí teve aquele período que ele ficou super mal, e daí rebaixou bastante os sinais vitais. E aí, do nada, do nada não, né? Ele teve a visita à saúde, que a gente chama, que é aquela melhora, né? Uhum. E eu lembro que eu fiquei esses 2 dias, assim, foi assim, do nível do desespero, né, ali para a família, do nível mais tranquilo. Teve uma hora, assim, que eu estava tão exausta, assim, daquele cuidado, daquele atendimento, que eu tive que pedir para alguém vir ali, ficar um período para eu conseguir sair um pouco daquele ambiente, até para que eu conseguisse lidar com os meus sentimentos com aquele paciente. E depois voltar. Falei, olha, eu preciso pelo menos de umas 4 ou 5 horas até para liberar isso que eu tô sentindo, porque, gente, a gente atender um paciente, só se você for um robô, eu sempre falo isso, se a pessoa for um robô, para ela não se envolver dentro de tudo aquilo que está acontecendo. Uma pessoa tá, de algum modo, está na fase na terminalidade com você ali. Então, você está lidando com várias coisas, com os seus sentimentos, com a família, com o paciente. Então, você precisa também se dar o tempo de se retirar daquele ambiente, respirar, lidar com os seus sentimentos, a questão da inteligência emocional, e você saber até onde você vai. Eu preciso desse tempo, eu fui lá, eu lidei com os meus sentimentos, agora eu consigo voltar, eu vou ter que dar o meu plantão para alguém, né? Vou pedir para alguém vir. Nesse caso, eu voltei, né? Mas eu tinha lidado com aquilo que eu estava sentindo, eu precisava chorar, e eu sempre falo isso para os cuidadores quando eu converso, principalmente em cuidados paliativos, se deem um momento de chorar, de sentir aquela dor também, porque você vai sentir sim todo aquele ambiente, ele é pesado, sim, tem muitas coisas envolvidas ali. Então, se der o tempo, se cuide, nem que seja, eu não posso sair daqui 12, 24 horas, mas um período para você respirar, chama a família, chame alguém. Também não se envolva em plantões aí de 24, 32, 48 horas. Quando você sabe que é um plantão que você não vai dar conta, gente. Tem pacientes que você vai pegar e você só vai acompanhar ele. De repente, você consegue ficar 24 horas. Agora, um paciente acamado que vai demandar muito de você, no máximo 12 horas, gente. Por favor, não se. É isso que a Marina falou, não se torne o salvador. Você não vai conseguir, aí vão ser 2 pessoas doentes, você e seu paciente. Exatamente. Uhum. Nossa, é isso aí. Aí vem a sobrecarga, né? Que é toda essa sobrecarga emocional, sobrecarga física, como a gente falou na outra live, né? Então, a primeira live que eu fiz com a Márcia, a gente falou sobre a sobrecarga física do cuidador em relação ao transporte dos idosos, e que às vezes o cuidador, às vezes não, muitas vezes o cuidador cuida do outro e não cuida de si, nem da sua coluna, né? Enfim. Exatamente. Depois, quando você sente na pele, daí você fala, opa, não deveria ter pegado aquele paciente sozinho, deveria ter feito um plantão com menos demanda, enfim. Uhum. Então, uma coisa que eu sempre digo para os alunos, assim, tanto do curso de cuidador como do técnico de enfermagem, o mundo já envelheceu, então não precisam se desesperar para conseguir paciente, porque na verdade é eles que estão precisando do cuidado. Né? Digo, o mundo está precisando cada vez mais e vai precisar cada vez mais da profissão cuidador. Então, quando a gente fala, eu lembro que no início, quando tinha as propagandas de venda de curso, né, ainda, né, tem uma das coisas que fala é sempre, cuidador é a profissão do futuro. Mas não é só. Antigamente poderia até ser estratégia de marketing, mas hoje já não, hoje é a realidade mesmo. De porque fato, o futuro já chegou. já está aí. Então,
não precisam ficar com medo de ficar sem paciente. E aí também envolve o que falta também, aí eu digo que não é só no curso de cuidador, mas todos os cursos de saúde, nós da área da saúde, a gente não teve noção nenhuma, por exemplo, de marketing, de administração, de empreendedorismo, de gerenciamento. Essas são disciplinas que deveriam ter em todos os cursos de saúde. Perfeito. Porque, de qualquer forma, nós prestamos o cuidado, independente da área, seja psicólogo, no caso, fisioterapia, enfermagem, cuidador, fonoaudiólogo, nutricionista e assim vai. Então, são todos profissionais que prestam algum tipo de cuidado. Somos todos mas cuidadores. Somos todos cuidadores. E a gente não tem essa noção do empreender. E aí, por que isso complica a nossa vida? Por exemplo, se a gente for pegar, se a gente tivesse pelo menos um básico de logística em relação a para quem eu quero ofertar o meu serviço, né? Olha, o Léo falando que a parte de gestão é extremamente importante. Léo, falta logística para nós na área da saúde. Bora pensar alguma coisa sobre isso. O Léo, professor de logística, deu aula comigo no Sebrae e em outras escolas, enfim. Mas falta essa área aí para nós, que é o quê? É você saber, por exemplo, vou citar o meu exemplo, né? Eu moro na região central de Curitiba. Muitas vezes, no início de quando eu estava atendendo em home care, eu aceitava atender em todas as regiões metropolitanas. Mas aí, gente, eu começava a colocar na balança quanto que eu ia gastar de carro, de combustível, de horas de trânsito, né? Porque também aqui a gente em capital, né? Então a gente demora em torno de 2 horas, né? Entre o atendimento e outro. Mesmo de carro, então às vezes mesmo indo de carro até a casa do paciente, demorava mais de 2 horas, porque era 1 hora de atendimento e mais 1 hora de ida e vinda. Então dava 2 horas no preço de um, né? Então, além do gasto de gasolina, além da manutenção do carro e tudo mais. Então, assim, a gente precisa também aprender essas coisas de como gerenciar o nosso tempo, como procurar pacientes próximos à região onde a gente mora. Isso é logística, até para a gente não se sobrecarregar. Tudo bem que a gente também tem que considerar que a maioria dos cuidadores não conseguem morar próximo da região central. Mas então procurar bairros que sejam mais próximos do seu local de moradia, né? Ou estratégias que auxiliem nessa questão de gasto de tempo, de transporte, de como vai passar a semana. Enfim, a gente sabe que... Então, falta também essa visão. Por quê? Porque aí eu vejo que nós, profissionais de saúde, eu também já fiz isso, de me limitar achando que não, eu preciso ir lá naquela casa que é longe pra caramba, porque senão eu não vou ter cliente. Eu não vou ter paciente para atender, então eu preciso ir até lá. E não, então vai da estratégia que a gente usa. Então, por exemplo, fazer um cartão de visita, procurar casas de repouso mais próximas aonde onde o cuidador, né, ou nós profissionais a gente mora, né? Hoje eu estou fazendo isso, mas assim, eu sofri pra caramba nisso dessa distância de bairros e tempo, porque tudo isso é exaustivo também para nós. Né? Então, quando a gente aprende o valor do nosso trabalho, a gente está falando sobre essas questões também, sobre aprender a parte da logística, que a gente não tem na área da saúde, infelizmente, né? A parte da administração a gente não tem na área da saúde. Então a gente vai assim, eu costumo dizer que a gente é meio amador. A gente vai com amor no coração só. Mas aí falta para nós essa visão mais do empreendedorismo, né? Então o empreendedorismo também entra para nós, né, como uma inteligência emocional também, porque a gente precisa ser estrategista. Isso é importante, né? Essa parte estratégica. Isso falta para nós. O que vocês acham? Perfeito. Perfeito. Sabe o que me mata? Eu vou dizer para vocês. A pessoa chegar num contratante, acertar tudo, o contratante acertar com ela o valor, ela concordar, ela dizer amém, ela não fez a logística de oi, tia! Minha tia acabou de entrar aí. Beijo, tia. É ela que cuida do paciente lá, que eu falei para vocês, lá, que está no paliativo. Beijo, tia Márcia. Então, é muito importante, que nem o Léo comentou aí, você saber precificar. E como a Marina também abordou aí, a questão da logística. Porque o que acontece? Nós temos que entender, nós cuidadores, nós da área da saúde, que é uma troca. O patrão precisa de você e você precisa do patrão.
para fazer isso aqui, certo? Então, não adianta você aceitar todos os termos e o patrão, ele aceitou. Primeiro, se você está sendo contratado, desculpa é, a minha maneira de dizer aqui, mas você que tem que dar o valor. Eu sou assim, eu que dou valor. Eu que dou meu preço. Eu que dou meu preço. É isso aí. Então não adianta você, depois que você acertou com ele, principalmente pessoas que às vezes até trabalham com a gente, assim, acontece. Então, eu entrei por aquele valor, mas tá muito pouco, não paga condução, não paga nada. Aí eu falo, meu amor, mas vocês não acertaram o valor faz 2 meses? Se você for falar com a pessoa agora, você acaba se queimando, porque estava tudo bem para você. Ele viu que para você estava tudo bem, então está tudo bem. Então é importante a gente saber, como diz o Léo aí, precificar, como diz a Marina, fazer a logística. Será que vale a pena eu fazer esse caminho? Tudo bem. Ó, eu trabalho no plantão aqui no Alphaville, aqui em São Paulo, no bairro do Alphaville. Eu moro eu trabalho no outro, lá em Higienópolis, lá no centro de São Paulo. Mas o que eu faço? Eu peço um valor que fecha, porque senão não vale a pena. Senão eu vou pagar para trabalhar. Entendeu? Porque que nem a Marina comentou comigo esses dias aí. A gente tem a empatia, tem tudo. Nós somos seres humanos, mas não podemos romantizar. É trabalho. Exatamente. Não dá para romantizar o cuidado, gente. Por favor, vamos parar com isso. Vamos parar de romantizar o cuidado. Gente, e essa questão sobre precificar, sabe? O cuidador tem que pensar, além dessa questão percurso, logística de transporte e tudo mais, quais são as demandas que você vai ter nesse atendimento. Essa semana eu recebi, né? Como eu não estou atendendo, então ainda eu estou direcionando para outros cuidadores as vagas, né? E aí eu recebi o contato de uma familiar e ela passou para mim, é para atender meu pai, esse é o quadro. Enfim, aí antes da gente comentar sobre valor, eu falei bem assim pra ela, falou, tem minha mãe na casa, ela é idosa, isso e aquilo. E aí eu falei pra ela bem assim, então antes da gente acertar tudo, né, antes de eu te falar qual é o meu valor e tudo mais, eu queria que você descrevesse tudo que você precisa de demanda de atendimento. Então, eu preciso de demanda pro meu pai, você tá me dizendo que é pro teu pai, mas quem é a tua mãe dentro dessa casa? O que você precisa para ela? Aí ela começou a relatar, minha mãe precisa de tal atendimento. Eu falei, então o atendimento é para os seus pais, são 2 pessoas. E aí ela falou, então, mas o atendimento é para o meu pai. Eu falei, não, daí eu coloquei para ela, falei, essas são as minhas funções, se são 2 pacientes é assim que funciona, se é um paciente só é assim que funciona. Daí ela falou das demandas da casa, eu falei, então, isso já é outro atendimento, então a gente vai precisar. E aí quando eu passei o valor para ela, eu passei o valor do meu atendimento. Ela pegou e falou bem assim para mim, mas você é cuidadora mesmo? Daí eu peguei e mandei as minhas especializações para ela. Eu falei, então, eu tenho um diferencial de gerontologia, atendo assim, assado, enfim, fui passando para ela. Aí ela falou assim, então, mas eu queria só uma cuidadora mesmo. Você eu falei, olha, eu não vou ter... Aí eu peguei e falei, aí eu lembro que eu peguei e respondi ela bem assim, olha, eu acho que dentro do que você está procurando, e ela nem tinha falado sobre quanto ela pagaria, quanto ela teria a possibilidade, porque eu realmente concordo nisso que o Johnny falou. Primeiro, eu já não uso com os meus pacientes, com os contratantes, aprendi isso com um familiar que eu trabalhava. E aí eu fui pedir, a gente foi falar um termo com ela que tinha ali do trabalho, e ela pegou e falou assim, vocês são prestadores de serviço, então hoje eu quero o serviço de vocês, amanhã eu posso não querer, não preciso avisar vocês sobre isso. Ela me disse, e isso faziam 3 anos que eu estava nessa casa. E eu olhei para ela assim, e aquilo bateu tão forte, era eu e outra cuidadora. Ela olhou para mim e falou assim, então tá bom, a gente é prestadora de serviço. E desde esse dia, gente, eu aprendi o que é ser prestador de serviço. Eu estou prestando um serviço para ela, então quem presta o serviço, ela é uma contratante. Eu estou prestando serviço, ela contratou o meu serviço, ela pode me dispensar a qualquer dia, como eu também posso querer não prestar o serviço. É claro que com a responsabilidade que nós temos, nós somos profissionais responsáveis, que assumimos essa responsabilidade, nós vamos cumprir, né? Dentro do que a gente pode, se não tiver nada que tenha um empecilho maior sobre isso. Eu não vou abandonar meu plantão no meio do caminho por conta de algum problema que eu tive com o contratante, por conta da minha responsabilidade como profissional. Mas eu posso, como prestador de serviço, um dia acordar e falar, não tá dando certo, eu vou conversar com ela, mas vocês precisam entender que para quem trabalha como prestador de serviço, né? A gente sabe que tem os CLTs, cuidadores CLTs, mas se você é prestador de serviço, entenda o que é ser um prestador de serviço, quem é seu contratante.
essa questão de precificar é super importante para que não aconteça isso. Já aconteceu da gente estar contando com o cuidador, ele fez um valor, ele sabia. Eu faço entrevista com cuidadores para os lugares que eu trabalho. E aí o cuidador, eu vou amanhã, eu falei, o preço é tanto, essas são as demandas dos atendimentos, você tem alguma dúvida? Não, não, tá tudo certo, ok. Chegou no dia, cadê o cuidador, gente? Daí mandei uma mensagem, pensei melhor e acho que não compensa. Ô, sacanagem, né? Então, comecem a entender isso. Quem são vocês? Quem são os cuidadores? Como precificar? E a sua responsabilidade também sobre isso. Para você ter certeza que aquilo faz sentido para você e você não deixar um paciente na mão, não deixar um colega na mão, que a gente que é cuidadora, algumas vezes está ali no plantão 12, 24 horas, contando as horas para ir embora, ou de repente tem outro atendimento, e aí o cuidador que não sabe precificar, que não tem responsabilidade, larga aí o paciente, e aí o que a gente faz? Perfeito. Nossa, é exatamente isso, gente. Esse assunto, nossa, é muito importante vocês abordarem até para o pessoal compreender, né? A dúvida que surgiu, que eu vi que foi recorrente lá no nosso grupo, né, Mar? A diferença entre cuidador que é por CLT e cuidador que no caso particular, né? Então, eu vi que essas dúvidas surgem bastante, porque, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte: por que o cuidador não é valorizado financeiramente, tanto em relação ao particular como na casa de repouso, por exemplo? Porque na casa de repouso, aí o contratante, que é a casa de repouso, ela vai seguir os valores de tabela. Então, por tabela, o valor de cuidador é X, o valor do técnico de enfermagem é X, o do fisioterapeuta é outro. Então, cada profissional, por categoria, né, por questão de cursos e nível de capacitação e tudo mais. Então, por isso que tem essa questão salarial. Só que aí, todos os profissionais acabam tendo um salário inferior. Então, assim, eu vejo que muitos cuidadores falam, se sentem, mas não valoriza o nosso trabalho. Gente, mas infelizmente, a área da saúde, infelizmente, não é valorizada no geral, né? Então, se nem para os outros profissionais, digo, com graduação, né, enfermagem, físio, fono, TO, não pagam um salário que seria merecido, não vão pagar nem para cuidador, nem para técnico, infelizmente. Então, é uma questão, assim, de capitalista. Isso é a visão, a gente vive nesse mundo. E enquanto não valorizar nesse sistema as profissões de nível superior, não vai valorizar a do curso profissionalizante, que é cuidador. Então, assim, quando o cuidador, ele fica com essa dúvida, né? Será que eu trabalho por CLT ou será que eu viro empreendedor? Então, tudo, eu posso estar enganada, me digam aí o que vocês acham. Mas acho que tudo tem os prós e contras, né? Ou a favor, do lado bom, o lado ruim. O lado bom de você ser empreendedor é que daí você vai definir teu valor. Você pode definir teu valor, se a família concordar, beleza, se não concordar, beleza, é o teu valor. Então você coloca o teu valor e você precisa empreender em cima disso, né? Então você precisa vender o teu trabalho porque é o teu valor. Isso é o lado bom, porque daí você pode cobrar um valor maior, porque é o teu trabalho, é o teu esforço, é o teu carro, é o teu tempo, é a tua organização, né? Então esse é o lado bom. Então você ganha mais sendo MEI do que por CLT. Então, assim, eu vejo que a dúvida que surge dos cuidadores é que eles, né, como qualquer pessoa, a gente quer o nosso trabalho reconhecido. Mas aí entra nessa questão de pirâmide organizacional, como a gente sabe que existe em qualquer categoria, né? Então, por exemplo, o cuidador, ele não vai ganhar um torno do que ele ganha no atendimento domiciliar sendo contratado por CLT. Isso nunca. Só que não é porque a empresa não gosta do cuidador, é porque, como eu falei, todas as profissões são desvalorizadas. Fisioterapia, infelizmente, é desvalorizada, né? Por plano de saúde, né? Enfim, a gente atende pacientes, infelizmente, a maioria dos planos de saúde, quando eu comecei atendendo no home care, pagavam no máximo R$30 para você ir na casa do paciente com o seu carro, entende? Então, por isso que eu digo, toda profissão, quando tem essa questão de plano de saúde e CLT, ao mesmo tempo que tem um lado bom, porque você é registrado, tem um lado ruim, porque você não vai ter aumento salarial. Então, é importante também os cuidadores terem esse senso crítico e verem o que é melhor para cada um. Eu prefiro trabalhar por CLT porque daí eu não vou precisar me preocupar em ir atrás de paciente. Ok, mas então entenda que o seu salário vai ser aquele. Não vai passar daquele valor. E não é porque a empresa não reconhece o seu trabalho. É porque todos os profissionais ganham pouco.
Essa é real. Infelizmente, a área da saúde não é valorizada. Então, aí essa desvalorização da saúde acaba afetando nas contratações todos os profissionais de diferentes áreas. Exatamente. E Marina, só complementando uma coisa que você falou, desculpa, Johnny, te interromper ali sobre CLT e PJ, né? MEI, enfim. Então, quando você vai trabalhar sem ser CLT, porque quando você está numa empresa, quem vai fazer o contrato, quem vai fazer essa mediação com o paciente é as empresas. Então, você não vai ter essa preocupação de buscar um paciente, de mostrar qual é o seu trabalho. Agora, você sendo PJ, você trabalhando como MEI de forma autônoma e particular aí a domicílio, seja acompanhante hospitalar ou a domiciliar, você precisa mostrar um diferencial. Esse é o ponto para os cuidadores. Como que, claro, muita gente aí falando, a desvalorização do profissional, a dificuldade de encontrar um trabalho, de encontrar um paciente, enfim. Mas qual que é o diferencial? O que você está fazendo para ser diferencial como cuidador? Para você ganhar, porque, gente, a gente sabe que trabalhar de forma PJ, você ganha um pouco mais, mas você precisa investir para isso, porque não é só eu vou chegar lá e vou colocar meu nome lá, mas quem é você? Como que a família te conhece? Quais são as suas especializações? Qual é o seu diferencial? Você precisa, no primeiro contato com a família, mostrar que você sabe qual é a tua profissão, qual é a tua área de especialização, o que você está fazendo lá, o que é atender um paciente, o que você vai poder trazer de solução para aquela família. Eu falo muito sobre isso. Cuidador é solução, você vai levar solução para a família. A família está precisando de alguém que traga, de algum modo, segurança para eles. Ou muitos dos familiares que estão buscando um cuidador, é o primeiro contato que eles vão ter com uma pessoa diferente dentro da casa, atendendo o ente querido. Eles estão passando pelo processo ali. Principalmente, eu lido muito com doença de Alzheimer, então a família está assustada, o paciente não está entendendo nada daquilo que está acontecendo, é uma pessoa nova dentro de casa. Então, qual é o teu diferencial? O que você vai poder trazer de bom para aquela família? Não digo de bom, assim, coisas fantasiosas. Não, gente, é de cuidado mesmo. O que você vai trazer de suporte para essa família? Você tem que ser solução. Senão não adianta nada. Então, pessoal, pode falar, Marina. Não, só como eu ia complementar que até informação, porque a família não tem informação do que é Alzheimer. Então, né? Então aí é o diferencial também de nós, profissionais de saúde, para trabalhar em domicílio, né? Tipo, direto com a família. Isso é muito importante. A premissa é como vocês falaram, a premissa de tudo é você passar segurança e credibilidade para os familiares. Você passando segurança e credibilidade para ele, o que vai acontecer? Eles já vão ficar tranquilos. E você, pelo meu ponto de vista, você sendo PJ, você mostra que você tem autonomia sobre você e eles já te olham com outro olhar, entendeu? Eles já te vê de outra maneira. Eles vão pensar, opa, esse daí presta serviço, eu não vou ter problema com a justiça com ele. Ou a gente pode fazer um contrato, como um rapaz aí, eu acho que foi o Saviano que comentou sobre o contrato. Acho bacana também. Mas eu, particularmente, prefiro... seria uma segunda opção, o contrato. Para mim, no caso. Mas eu prefiro o PJ. Porque você não está preso a ninguém. Claro, você tem sua responsabilidade com o paciente, com a família. Mas você não está amarrado. Isso você está livre, isso é importante. O regime de CLT, gente, ele encarcera vocês. Desculpa a expressão, ele prende vocês, de repente aparece alguma coisa, você, mas com aquele medo, mas eu não posso sair daqui porque aqui eu sou registrado, aqui paga meus impostos. Paga o imposto você, vou falar abertamente. Paga o imposto você, o INSS está falido. Olha, mudando de assunto. O INSS está falido. Pega seu dinheirinho, faz o seu pé de meia, se liberte, seja um empreendedor. Pronto, falei. Exato. Sim, e isso vale para todas as áreas, né? Como eu falei, eu já trabalhei por CLT, mas eu saí do CLT também na parte da fisioterapia, porque, como eu falei, todas as profissões de saúde, infelizmente, são desvalorizadas.
né? A sobrecarga nossa por CLT é muito maior, plano de saúde paga super pouco, então hoje também, né, eu sou PJ, então dentro da fisioterapia também a gente tem, e sem contar que nós profissionais de saúde, quando a gente decide ser PJ, a gente tem o quê? Liberdade. A gente pode ter liberdade para ter mais tempo de qualidade de vida, para viver, Exactly. coisa que numa empresa a gente não tem, a gente não vive, a gente sobrevive. É, Então, a partir do momento em que você começa a ser, né, que você abre a tua própria empresa, você também começa a poder ter outras prioridades. Você começa a poder ter um tempo para cuidar da tua saúde, para cuidar, para ter tempos de lazer, porque se for por CLT, a gente não tem períodos de lazer, né? perfeito. Então, né, Olha, o CNPJ é uma coisa que dá uma liberdade financeira para nós, muitas vezes total, muito maior do que o CLT. total. A Daniela comentou algo aqui, ó. Muitas famílias nem sabem quais são realmente as atribuições do cuidador. Cabe Ah, a boa. quem isso? Isso cabe a quem? Falar Aos próprios das cuidadores, né? a nós mesmos. A nós mesmos. A nossa função é essa, mas que você é um cuidador, que tipo de cuidador você é? Porque a maioria dos contratantes, por não saberem, eles colocam todo mundo dentro de uma caixa. E, na verdade, existe cuidador e cuidador. Tem aquele que se empenha mais, que estuda, que busca, que vira enfermeiro, que faz geronto. Ou seja, vai ter uma diferença. Mas se você, como cuidador, não explanar isso para ele, ele vai achar que vocês entenderam. Você comentou, Márcia, que uma pessoa te chamou para uma entrevista e você foi falando as qualificações para ela e ela, não, eu só quero um cuidador só. Aconteceu comigo também isso. A pessoa falou assim, eu preciso de uma pessoa. Meu pai não tem nada. O papo é sempre esse, não tem nada. Então, desculpa, eu estou indo fazer o que aí? Seu pai não tem nada, entendeu? E o que acontece? Aí eu falei para ela, o meu plantão é X. Nossa, mas por que tá tão caro? Falei, não, o meu preço é esse. Não, mas eu preciso só de um cuidador, você é muito especializado. Eu falei para ela, eu sou um cuidador. Não, mas você disse que você é técnico de enfermagem, você está estudando gerontologia, mas eu sou um cuidador. E o que acontece? A gente tem que desenraizar isso, arrancar pela raiz. A maioria, esse valor X, eu estou dizendo para quem está liberto assim em relação a PJ. Entendeu? Você é PJ, cobra um valor justo. Cobra um valor justo. Mas eu estava desempregado, eu aceitei. Mas se você aceita para depois querer usar de trampolim para ir para outro, você se queima, você não vai ter uma boa referência daqui para contar para lá. Você queima seu currículo. Você tem que fazer tudo com excelência, fazer a princípio entrando ali, tendo uma relação boa com os familiares, explicando o que é, o que não é. Aí você entra dentro da casa e faz o seu serviço. É isso que falta demais. E dá o teu valor correto, justo, profissional. Perfeito. Não, e aí, sabe, outra... Diga, Mar... Pode falar, Maria. Não, diga você. Então, só complementando isso que o Johnny falou sobre meu pai não tem nada, isso e aquilo. Tem gente, né? Eu trabalhei para uma família esses últimos dias e eu só ia atender o paciente 2 horas. Era só 2 horas de atendimento. Cheguei a fazer alguns atendimentos um pouco mais longos, mas, gente, realmente, o atendimento dele era não fazer nada mesmo. Mas a família queria um cuidador especializado para caso acontecesse alguma coisa, tivesse um primeiro atendimento ali, porque eles estavam com receio de ficar com ele, né? Paciente paliativo ali. Então, eles estavam com bastante receio. Mas tá, eu tinha 2 horas, eu não ia fazer nada. O que eu fiz? Eu comecei a fazer massagem nele, porque ele não queria nenhum tipo de atendimento. Ele queria ficar deitado e a gente respeitou isso, né? No momento da terminalidade, a gente respeita muito isso no paciente. Então, a gente vai conforme, né, a vontade dele, o que ele quer fazer e tudo mais. E aí eu achei outras formas de atender ele. Então, tinha 2 horas, então eu comecei a fazer massagem nele.
E nisso, gente, a gente conseguiu um atendimento totalmente diferenciado com o paciente, porque nessas 2 horas eu fazia ali 1 hora de massagem, enquanto isso ele ia conversando comigo, ele expôs os medos que ele estava sentindo naquele período, eu consegui trazer a família um pouco para mais próximo também. Então, assim, de repente você como cuidador precisa visualizar, outras formas de atender teu paciente, não desistir daquele paciente. Ele, não tirando aí desse caso do que o Johnny falou, né? Tem familiar que fala nesse sentido de não fazer nada para não te pagar o valor, né? Querendo trazer assim, um plantão de R$ 200, meu pai não precisa de nada, eu vou te pagar R$ 80. Não existe isso, gente. Você sai da tua casa, você tá abdicando de um tempo com a tua família, de repente pode acontecer alguma coisa, você até o local. Então, existem vários fatores para você ter o valor, eu chamo de valor, nem de preço, o valor que você está cobrando pelo teu trabalho naquele momento. Então, mas se você foi contratado, chegou num ambiente onde as coisas estão de um modo que você possa ter pode ficar ali as 2 horas sem fazer nada, mas você pode também trazer um diferencial para aquela família, sabe? Você pode ser um profissional diferencial. O que isso resultou? Eu fiquei com ele, era para um atendimento de 2 horas, teve dias que eu fiquei 12 horas, consegui fazer um plantão de 12, ganhei um valor a mais, né? Atendi ele é um período a mais. Na semana seguinte que ele faleceu, eu já fui indicada para outra família, porque eles entenderam a importância desse atendimento de cuidador especializado. Eles me disseram que eles tiveram cuidador antes, mas nesse não fazer nada, o cuidador ficava 2 horas sentado, nem conversava com o paciente. E aí ela falou para a gente que não estava tendo sentido aquilo. Além de que a gente já não tinha certeza se ela ia conseguir atender ele na hora que ele mais precisava, porque a pessoa não tinha demonstrado nada durante essas 2 horas que ela veio para não fazer nada mesmo. Então, busquem focar nisso também, sabe? Qual é o diferencial? Aquilo que eu já trouxe, qual é o diferencial de vocês? Perfeito. Não, e até aproveitando que a Márcia falou dessa questão da valorização, outra queixa que a gente vê muito aqui, né, no nosso grupinho aqui de Curitiba, é o pessoal se queixando em relação a, por exemplo, ao acúmulo de funções, né? Ah, mas a família me contratou, veja bem, eu sou técnica de enfermagem e tal, estou trabalhando como cuidadora, aceitei ser cuidadora, mas a família também quer que eu limpe a casa. Limpe a casa, lave a roupa, então as funções domésticas, né? Aí o que eu vejo que é o principal erro dos cuidadores? Esperar que a família chegue e fale, não, a gente entende que esse não é seu papel, ok, a gente vai pagar para você só o que é conveniente à sua função. Gente, se vocês não se impuserem, se vocês não falarem, olha, eu não faço esse serviço, meu serviço é só cuidar, a família não vai fazer, não vai falar, ela não vai, infelizmente. Então, o cuidador também precisa saber o que é o seu papel e o que não é o seu papel, né? Serviço doméstico não é papel do cuidador. Perfeito. Olha só, temos que saber se posicionar, porque senão a gente vai fazer coisas que não é da nossa função. Isso é fato. E em relação, só voltando no que você falou, Márcia, você disse que às vezes a pessoa tem um plantão que não tem nada para fazer, né? E realmente isso acontece. Eu tenho um patrão que ele é depressivo, e o que eu faço? Qual é o meu plantão com ele? É bater papo, é piada. Eu levo o livro para ele é advogado, ele gosta de ler, a gente conversa, mas eu não tenho, eu acompanho ele no banho, mas ele toma banho sozinho. Mas mesmo que você fique sem fazer nada, você está vendendo uma coisa muito preciosa que não volta nunca mais. Vocês sabem o que é, não sabem? É o tempo. Sim. O tempo nunca mais volta. Então você está vendendo o seu tempo, o que você tem de mais precioso. Você está deixando de estar com a sua família. Eu passo final de semana às vezes. Entendeu? Então eu abdico desse. Eu tenho uma filha de 10 anos. Entendeu? Então eu deixo de ficar com a minha filha muitas vezes para estar trabalhando. Então eu estou vendendo meu tempo. Você entendeu? E agora, voltando no que a Marina falou, Marina, de saber se posicionar, esse não é meu trabalho. Mas assim, gente, para ficar claro, se alguém me pedir para fazer alguma coisa, eu vou ser gentil. Eu posso fazer uma gentileza. Não, quer que eu faça isso? Claro, né? Não tem problema nenhum. Mas eles não podem entender na cachola deles, na cabecinha deles, que isso é uma obrigação. Eu vou contar um caso que eu contei para a Marina já sabe. Eu disse que não ia contar, Marina, mas vou contar.
É. Eu viajo algumas vezes, eu viajo com a minha patroa, nós vamos para os Estados Unidos, né? Que ela tem uma filha que mora lá na Flórida. Aí, o que acontece? Aí foi todo mundo para lá, Miami, Orlando, não sei o quê. E essas coisas, eu não fico deslumbrado com essas coisas. Se eu tivesse com a minha família, eu estava contente, mas a trabalho, eu estou trabalhando, entendeu? E o que acontece? Elas falaram, Johnny, no grupo da família, sobe, ela impôs. Não imponha nada comigo, porque eu não funciono desse jeito. Não adianta. É da minha personalidade. Sobe para servir o jantar. Tipo, eu trabalho para judeu. A mesa deles de Shabat é 30 pessoas. É 30 pessoas. Aí eu falei, eu não vou responder no grupo para não. Ela já acabou, ela já deixou um ar ruim, mas eu não vou responder no grupo. Eu vou chamar ela no particular. Aí eu falei para ela, ó, dona, eu entrei para isso e para isso, entendeu? Se for para continuar dessa forma, eu não vou fazer isso, tá? Eu prefiro sair numa boa, não tem problema nenhum para mim. Aí o que ela fez? Ela não respondeu e mandou a irmã dela vir falar comigo. E a irmã dela falou assim para mim, querendo manipular, oprimir, e eu tô calejado com isso. Então, mas você precisa entender, porque aqui nos Estados Unidos é difícil para contratar pessoas para fazer esse tipo de serviço. Eu falei, então, mas desculpa, mas isso não é problema meu, não tem nada a ver com isso. Eu não vim aqui para isso. Aí parece forte, né, o jeito que eu falei, mas eu falei com calma, com um tom de voz macio, tranquilo, e falei a verdade. Porque com a mesma liberdade que ela teve de falar isso para mim, eu não posso ficar retraído e falar, abaixar a cabeça e falar amém, porque senão eu estava fazendo até comida. Bom, a comida ia sair horrível, porque eu não sei fazer comida. Senão eu estaria fazendo até comida, entende? Então a gente tem que se posicionar sim, porque e o que acontece? A maioria e o que eles fazem? Eles armam uma estratégia, alguns deles, para te coagir para você fazer. E comigo, graças a Deus, não que eu seja melhor que alguém, mas é que comigo não funciona isso. Eu precisa muito ser melhorado, muito ser melhorado. Isso acontece demais. E quando você se posiciona e se impõe, eles te olharão de outra maneira. Eles passarão a te respeitar como ser humano e profissional que está diante deles. Isso é fato. Isso que eu estou dizendo, ninguém me contou, eu vivi. Entendeu? Então, quem estiver passando por isso, não tenha medo de perder o emprego. Foi como a Marina falou. Ai, mas eu tenho conta, Johnny. Eu também tenho. Eu pago apartamento, eu pago meu carro, eu pago a escola da minha filha. Eu também tenho. Mas se você não... hoje, só no Brasil, temos 32 milhões de idosos. Tá bom? Exato. É isso. É uma galerinha para cuidar. E essa questão que o Johnny trouxe sobre essa questão de viajar com o paciente, gente, isso é uma coisa que pega muito, porque assim, algumas vezes, né, não vou falar todos, mas eu já vi casos de situações aonde o que acontece? O cuidador vai viajar com a família. E aí a família acha, porque não é o correto, né? Eles pagam hospedagem. Vamos dizer que seja uma viagem aí de transporte aéreo. Então, pagam transporte aéreo, pagam alimentação, mais que certo, que você está indo viajar, você está acompanhando eles, né? Isso faz parte da função deles, já que estão te contratando para isso. Você já faz, né? Como será essa logística, enfim. E aí o que acontece? O que o Johnny trouxe é muito real. Eles acham que por você estar saindo, por você estar acompanhando, a tua função ali é qualquer coisa que surgir. É você limpar o apartamento onde eles estão, é você atender os outros familiares, que normalmente essas viagens são para visitar outros familiares, então você atende, é para você atender todo mundo, é para você cozinhar, enfim.
Então, o cuidador, ele precisa entender sobre isso também, né? Você precisa se posicionar, igual a Joana falou, com calma, num tom, né, que você seja educado, continue sendo um bom profissional, mas você precisa se impor, porque senão, no fim, gente, vocês viram quase a mala, quase o carregador de mala nesse sentido. Eu já tive eu já fiz um acompanhante em viagem, onde o familiar comprou uma passagem sem assento. E aí eu fiquei muito nervosa na hora, porque eu já tinha que lidar com a paciente, só fomos nós duas, né? Então era eu, a paciente, as minhas malas, as malas da paciente. Então a gente já reduz muitas nossas malas para não ter mais esse peso, mas era uma coisa ali. Eu estava prestando assistência para uma paciente com doença de Alzheimer, então eu estava o tempo todo atendendo ela. Então eu já estava num nível assim que quando eu cheguei e olhei, não tem número de assento e eu ia ter que passar um estresse dentro do avião, porque ela não poderia ficar sozinha e não tinha um lugar para mim e para ela juntos, né, na mesma fileira. Eu liguei, né, pro familiar, falei, olha, aconteceu isso dela, falou, é só você pedir, né, que dentro do avião alguém vai ceder o lugar. E aí eu lembro que durante aquela viagem eu fiquei bem estressada, resolvi do jeito que eu consegui ali, mas na hora que eu voltei, eu mesmo disse, eu nunca mais vou passar esse tipo de situação, gente, porque eu fiquei tão estressada, aquela viagem me estressou tanto que eu queria voltar, eu estava no Rio de Janeiro, eu queria voltar no mesmo dia e ir embora, mas eu não poderia, né? Eu tinha um contrato ali de 5 dias no Rio de Janeiro, atendendo aquela paciente, eu não podia abandonar tudo ali no aeroporto e ir embora. Mas eu tomei como decisão, se for viajar, saber todas as condições dessa viagem, para nunca mais passar esse tipo de estresse, porque algumas vezes a pessoa se encanta, eu vou viajar com o paciente fora do país. Não que isso seja errado, é muito legal, é muito bom. Claro, né, se tiver a oportunidade, aproveite, se fizer sentido para você. Mas o estresse que você vai passar se você não tiver tudo isso certinho é grande. Então não se iludam com isso de viajar para fora do país e não sei o quê. Gente, o estresse é grande. Aham. Muito. Eu vou pegar então, meu carregador, só um minuto, desculpa. Tá acabando Gente, minha bateria. a gente tá falando, e normalmente o prazo da live é 1 hora, né? Então, se vocês tiverem que pausar, vocês me avisem e a gente finaliza a live, porque senão a gente vai ficar falando a noite inteira, né, Marina? Aquele dia a gente foi quase 2 horas numa live, né? Eu até não sei, pessoal, tem algumas mensagens, será que a gente viu todas? Que eu vi que, acho que no início da live, né? Será que a gente consegue... Então, eu vi aqui algumas, eu vi aqui do pessoal que concorda com o Johnny, né, sobre a questão do cuidador se posicionar, de quem eles devem ser dentro da casa, enfim, sobre eu vi a Lu, a Dani comentando aqui. Eu vi sobre o Salviano ali, né, que ele falou bastante sobre a questão de contrato, né, isso é uma coisa que a gente vai ter que abordar em outra live, né, Marina, é um tema muito extenso, eu acho que isso aí vai gerar aí uma live para outro momento. Eu vi que a Anne colocou aqui, ó, já passei por uma situação onde a minha conduta era uma e da outra profissional era outra. E a família me questionou por que uma lavava todos os banheiros da casa e eu não. Sempre conversar antes, o combinado não sai caro. Isso é super importante, né, Marina? Porque a gente não trabalha sozinho. Então você não vai trabalhar, dificilmente, né? E eu ainda falo para os cuidadores que eles são corajosos, esses que ficam 7, 8 dias numa casa. 7 dias, 6 dias numa casa, eu dou parabéns, porque eu não ficaria. Porque a gente pega muito a responsabilidade daquela casa, as funções daquela casa, no fim você acaba se desgastando muito. Mas quando a gente trabalha no plantão 12, que seja 24, você vai ter outras pessoas ali, ninguém é igual a ninguém. Então, por isso que a gente tem que falar muito sobre quais são as funções do cuidador, todos os cuidadores entenderem isso, para que os próprios cuidadores conversem entre si e aí não tenham problema com a família, porque uma das maiores queixas dos cuidadores é exatamente isso. Um cuidador das famílias, porque um faz, o outro não faz. E aí começa aquela, porque tal cuidador faz, mas você não faz, e por que você não faz? Então você, cuidador, precisa estar orientado. Por que você não faz isso? Porque não faz parte da tua função, não está dentro da tua área, não é a tua demanda. E se o outro faz, aí é com o outro, né? Exato. Então, e detalhe, isso que falta, desculpa. Né? A visão empreendedora. Isso é visão empreendedora, é saber. Eu preciso, desde que vocês são, né, desde que a família contrata o serviço de cuidador, por isso que é importante, eu acho que, né, ter um contrato de trabalho. Mas aí quem vai elaborar esse contrato? A família? Não, pessoal, é vocês, cuidadores que precisam. Por isso que eu digo, falta empreendedorismo no geral. Não só para cuidadores, mas para todos nós, profissionais de saúde, dentro dos cursos. Então, para a gente ter noção, essa noção de como iniciar um contrato com um familiar, com, por exemplo,
né? Seja na parte de cuidadores, eu na fisioterapia, a gente precisa fazer esse contrato para a gente ter uma garantia do que é a nossa função e do que não é, né? Enfim, então, se vocês elaborarem um contrato antes de trabalhar com aquele familiar e já ficarem estabelecidas as funções, aí ele não vai poder alegar que a função de vocês é fazer outros serviços. Agora, o que eu vejo que ainda está muito, ainda tem muito na cabeça da maioria dos cuidadores, é a visão de que, eu vou trabalhar para aquela família. Então, o cuidador não se vê como prestador de serviço, ele se vê como servente, infelizmente. Ele se vê como contratado, mas não se vê como um prestador de serviço. Alguém que é autônomo, não se vê. Ele entende ainda, muitos cuidadores que são contratados por famílias, entendem, infelizmente ainda, acham que têm direitos. O que é pior, porque é um tema muito mais delicado. Porque cuidador não tem direito se não for registrado. Mais isso. Então, assim, o cuidador precisa rever esses conceitos, né? Do que é ser empreendedor, de um cuidador empreendedor, que é o cuidador MEI, né? E um cuidador CLT. Então, aí são duas coisas diferentes. Se ele quer ser um cuidador que recebe por plantão, então ele precisa ter essa visão de contrato, de prestação de serviços e entender que se o outro profissional permite que seja realizado outros serviços, além do que é o básico, aí é um contrato daquele cuidador com o mesmo familiar, né? Mas digo, cada cuidador negocia de um jeito, né? Que nem você falou, eu acho que é isso aí. Só que tem que saber impor, de novo, limites, né? Saber os seus limites, e colocar esses limites para o contratante, né? Senão o contratante não vai saber mesmo. E nem vai, né? Ele não vai ter limites, pelo contrário, né? Ele vai querer... Marina, e os contratantes, eles têm noção, sim, do que é certo e errado quando contratam um profissional. Só que daí o que acontece? Eles vão se fazer de bobinhos ali. E se o profissional aceitar, gente, vai embora. Porque para eles é indiferente. Você está aceitando fazer, eles estão precisando, não vão precisar. Igual vamos dizer no caso doméstico, né? Se você está fazendo como cuidador, por que eles vão se dispor a procurar uma outra pessoa para fazer as funções domésticas, para dar um auxílio, não, para trazer ali a questão da organização dentro da casa, né? Então, o cuidador, se ele não souber quem ele é, quais são as funções, igual eu falo, né? Dentro da casa, dentro de tudo que faz parte do atendimento para o idoso, é função do cuidador. Você precisa trazer aquele ambiente organizado. A gente precisa saber quais são as nossas funções como cuidador diante daquele paciente. Mas nas outras questões, a família tem que dispor de alguém para fazer isso, principalmente os trabalhos domésticos. E aí, se o cuidador está fazendo, por que eles não vão procurar alguém? E aí eu levo muito também uma coisa bem importante, Marina, que eu acho, assim, eu levo, né? Isso é uma opinião minha. Sobre processo trabalhista de cuidador, gente. Eu sou uma pessoa assim que eu pego muito nisso, porque a gente trabalha e todo mundo, quando vai trabalhar, precisa entender por que você está indo, se aquilo faz sentido para você. A gente está passando por um período aí de cuidador que trabalha 5 anos numa casa, como PJ, MEI, enfim, tem aí, não tem contrato, enfim, mas sabe, conversou com a família, acertou o que vai fazer dentro daquela casa, sabe quais são os cuidados com aquele paciente, fica 5 anos trabalhando ali. Reclama com outro cuidador, reclama, sei lá, com o porteiro do prédio, com qualquer pessoa, menos com o contratante, não fala nada com o contratante, fica ali aqueles 5 anos ali revivendo, eu estou insatisfeita, esse valor não é bom, esse horário não é bom. Claro que tem casos e casos, nós sabemos que existem casos de abuso, danos morais, enfim, existem tantas coisas que podem acontecer, mas fora isso, você tem sim uma responsabilidade como cuidador de saber por que você está ali, se faz sentido para você, porque, gente, eu acho que isso fica tão cuidador, 5 anos, passou 5 anos ali, não falou nada pro contratante, e aí chega um período, opa, eu vou processar essa família, porque eles não deram meus direitos trabalhistas, porque não sei o quê. Eu sou uma pessoa que levo muito isso quando eu converso com os cuidadores. Sejam pessoas responsáveis, entendam, né, qual é o papel de vocês, para vocês não passarem por isso, porque além de queimar, vocês queimam, gente. Se não tiver um motivo plausível, vai queimar teu currículo lá na frente. Porque os meus direitos trabalhistas, depois de 5 anos, você lembrou que você quer direitos trabalhistas? Então,
procure um trabalho CLT ou busque um trabalho que faça sentido para você. Mas faça isso no começo, aquilo que eu já disse, né? Se não faz sentido para você, nem aceite esse trabalho, que você vai acabar prejudicando o paciente, vai acabar prejudicando as outras pessoas que estão lá, né? Que são os colegas cuidadores. Uhum. Sim. O Johnny, será que Querem complementar? Querem complementar, Johnny? Perfeito. Estou adorando tudo isso. Estou gostando de tudo isso. Gente, olha, então... Em relação a fazer outros serviços, né, que não são o que cabe ao cuidador, você precisa ser cirúrgico com o contratante, se caso isso ocorra, e vai ocorrer. Você precisa dizer o seguinte, gente, é simples. Se eu for fazer um trabalho que não é da minha função, eu posso acabar negligenciando o meu serviço como cuidador. O meu paciente pode desaturar, pode acontecer alguma coisa, eu lavando a louça, entendeu? Eu servindo o jantar, eu fazendo isso, fazendo aquilo, não é a tua função. Ó, tem um livro aqui, ó, que eu li, da Elaine Cristina, Cuidador de Idosos. Ó, quem puder, ó, gente, ó, compre esse livro aqui e leia. Ela explica tudo, ela fala tudo sobre isso, sobre os deveres do cuidador. O conhecimento liberta, gente. Se a gente começar a ler, se nós lermos, a expansão mental acontece. Isso é fato. Isso é fato. Ninguém vai driblar você. Ninguém vai falar para você fazer isso. Você só vai fazer se você quiser fazer uma gentileza. Tudo bem. Tudo bem. Mas não é, você tem que entender. Nós precisamos de entender que não é a nossa função. Ah, mas o outro faz. Desculpa, mas ele está fazendo de maneira errada. Ele está equivocado. A não ser... Johnny, eu faço isso porque ela me paga um por fora para fazer isso. Então você está fazendo dupla função e está sendo remunerado para isso? Tudo bem, mas Johnny, eu não faço. Mas eu respeito se você quer fazer. Mas eu não faço. Mas eu faço uma coisa aqui que talvez muitos cuidadores não façam. Eu faço isso. Eu dirijo. Mas eu entrei num acordo com elas, falei, então tudo bem, vocês querem que eu dirija? Vocês sabem que isso é outro serviço, né? Então a gente entrou num acordo. Então, beleza. Tudo é conversado. Tem que conversar. Tem que conversar. Tem que bater um papo, uma conversa franca, olho no olho. Agora, se você vai conversar com o patrão com a cabeça baixa, desculpa, gente. Aí ele vai sentir, fala, mano, esse Johnny aí, eu vou pagar um salarinho para ele aí, ele vai limpar até a piscina para mim. Exato. Subir no telhado e tudo mais. É isso, é o posicionamento. Perfeito. Não, essa questão que o Johnny trouxe assim, sobre a gente saber conversar, né, com o outro, principalmente com os contratantes, faz toda a diferença, porque é no primeiro contato que ele vai saber com quem que ele está lidando. É claro que conforme os dias vão passando, algumas coisas vão acontecendo, eles vão conhecendo mais o profissional. Mas o primeiro contato diz muito. O seu primeiro contato com o contratante, porque eu acho que foi com a Marina que eu já comentei, existem pacientes que não são pra gente, não tem como, não adianta o cuidador falar, o cuidador precisa ter essa avaliação do que faz sentido para ele, mas tem pacientes que não é pra gente. Eu mesmo tenho, hoje, até antes já, sabendo do meu problema de saúde, eu não tenho paciente acamado. E tem gente que pergunta, mas que, como se fosse, por que você não atende? Por causa do peso? Porque você não quer levantar ninguém? Porque você quer trabalhar corpo leve? Eu falei, gente, o meu problema de saúde não faz com que eu não tenha como atender esse tipo de pessoa. E eu não vou nem me arriscar a atender o paciente acamado, porque além da minha saúde, eu não vou conseguir atender, pode ocorrer uma queda, enfim. Então, tem pacientes que não são pra gente, tem familiares que não são pra gente. No primeiro contato, gente, não precisa nem ser pessoalmente. Ali no online, quando você conversa com o familiar, você já sabe. Eu tenho muito isso com os familiares hoje em dia. Quando eu converso com eles, eu já sei. Opa, esse familiar aqui vai dar para trabalhar, ele valoriza o cuidador, ele sabe o preço, né, o valor de ter um atendimento, ele sabe
o que eu vou fazer lá, ele entendeu a importância do meu trabalho, opa, esse aqui vai dar certo. Igual essa que entrou em contato para atender 2 pacientes, só para olhar, segundo ela, e no fim era uma demanda muito grande, e quando ela viu o preço, ela ficou assustada e queria só um cuidador, eu falei, opa, essa aqui já não vai nem... Para mim, não é familiar que vai dar certo. A gente precisa ter essa avaliação do que é pra gente e o que não é. Isso é para todas as áreas da nossa vida, não só a profissional. Então, mais na profissional, principalmente na área de cuidador, para você não ter uma demanda grande, para no final você, de repente, desenvolver um problema de saúde, e pode ser coluna, como pode ser até uma questão mental, né? Então, a gente precisa, sim, avaliar. Tem pacientes que não são pra gente, tem familiares que não são pra gente, tem ambiente que não é pra gente. Então, que você tenha esse feeling de avaliar no primeiro momento para você não se estressar e depois também não abandonar um paciente aí no meio do caminho, que eu acho pior ainda. Então, faça essa avaliação como cuidador do que você pode atender, o que você também precisa ter o que você quer atender. A área de cuidador é muito ampla, gente. Não é só atendimento domiciliar, tem acompanhante hospitalar, tem outras áreas dentro do empreendedorismo. Aí você pode fazer assessoria, que é uma das coisas que eu estava falando com a Marina. Você pode, gente, tem tanta coisa. Se a gente, na Geronto, a gente aprende muito isso, Johnny. Que a área do envelhecimento tem tanto lugar para você trabalhar, tanta coisa para você fazer. Se você não está pronta para um atendimento presencial, não quer atender a domicílio, gente, tem tanta coisa para fazer, mas não deixem, de valorizar a nossa profissão, de valorizar os pacientes. Sim, a gente precisa valorizar as pessoas que a gente atende. Ser responsável com o nosso atendimento faz toda a diferença. Sim, é isso aí. Gente, dá um sorriso aí que eu quero fazer um print aqui da gente, vai. Aí, muito bom. Gente, que coisa boa. Olha, nossa live já, acho que já deu, né? Johnny falou que tem filhas, de repente a mulher dele já tá querendo falar, vamos todo mundo pra cama, já deu o período, Marina também com certeza tem atendimento amanhã. Eu tenho curso amanhã, nossa live maravilhosa. A gente quer agradecer vocês, ao pessoal que estava aqui. Eu vou finalizar, deixando um espaço para vocês falarem também. Mas a gente vai finalizar, né? Eu acho que deu tempo, assim, a gente vai poder fazer mais lives, falar mais sobre outros assuntos. Eu tenho certeza que cada assunto que a gente falou aqui, se a gente parar e pontuar, dá umas 20 lives aí, gente. Tem muita coisa para falar, os cuidadores têm muitas dúvidas. Eu só queria deixar aqui, a Beth, ela mandou, tem vontade de iniciar o curso de técnico em enfermagem cuidador de idosos. Só um pouquinho aqui, gente, que o meu sumiu. Mas vendo vocês falarem na live sobre cuidador de idosos, me faz pensar muito mais. Acredito que ela queira dizer que faz ela pensar em fazer. Ela já conversou comigo sobre isso. Gente, a primeira coisa que eu deixo, é uma área maravilhosa, tem os seus desafios, tem as suas demandas, mas se você souber trabalhar, investir nessa área, se especializar e amar mesmo, gente, tem que ser com amor. Eu falo que a gente não trabalha por amor, nós trabalhamos com amor. E aí, se você tem tudo isso, olha, trabalhem, busquem se especializar na área. Beth, te incentivo, você já sabe disso, né? Te incentivo muito a entrar na área. Qualquer coisa, eu tô aqui. Se alguém mais, tiver interesse, tem a Marina, apesar dela trabalhar na fisioterapia, ela entende muito sobre a área de cuidador e também do atendimento a pacientes aí, sobre a empatia. A gente fala sobre compaixão também. Sobre o apoio, que os cuidadores dão um para os outros. Eu acho que isso faz toda a diferença. Essa questão do online trouxe isso muito pra gente. Esse apoio e essa rede de apoio que a gente faz aqui, mesmo online, não podendo se encontrar presencialmente. Johnny tem um canal bem legal, a página dele no Instagram é muito boa, tem muita informação. Então, pessoal, que queira buscar mais, tem 2 profissionais maravilhosos aí para vocês acompanharem o perfil. Então, eu incentivo muito, se vocês vierem falar comigo, vocês vão ver eu falar só coisas boas do cuidador, porque graças a Deus eu vivo coisas boas na área de cuidador e amo estar aqui nessa área. Eu estou sentindo muita falta do meu atendimento presencial, mas eu amo falar, assim, que é uma área muito boa, invistam, se especializem. Então, tem outra forma de você ser próspera e gostar, entender a valorização do que é ser cuidador se você não se especializar. Não tem. Se especializem, estudem, busquem entender, todas as áreas do envelhecimento, que isso vai fazer total diferença. Se vocês tiverem a oportunidade como cuidador, como técnico, façam geronto. Isso faz toda a diferença também. Entender o que é envelhecimento social, entender o idoso no todo vai fazer você ter uma visão diferenciada do que é o envelhecimento e como atender os idosos. Então, eu deixo aqui meu agradecimento à Marina, ao Johnny. Vocês são incríveis, eu tenho certeza que vocês vão continuar só crescendo nessa área, contribuindo para os idosos. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Ao pessoal que assistiu, muito obrigada. Cuidadores aí, não vou citar nome, tem muita gente aí, mas obrigada, tá? Marina, esse espaço é teu para você fechar aí a tua participação na live e depois o Johnny.
Gente, obrigada de estarem aqui com a gente, participarem dessa live. Eu já vou fazer mais um convite para vocês, dois, para a gente pensar já num próximo tema, porque eu gostei demais de fazer essa live aí com vocês. E eu sei que a gente tem, eu estava até conversando com a Mar esses dias, que a Mar quer voltar atendendo a parte da assistência, né? Digo, com os idosos, eu falei para ela assim, Mar, você tem muito mais, a gente tem essa... como a gente gosta de dialogar, eu acho que a gente precisa continuar esse movimento, sabe? De levar informação através do Instagram, de conseguir reunir um número maior de cuidadores, para trazer esse entendimento da importância da profissão, que está sendo cada vez maior. Então, eu acho que, né, a nossa missão, eu fico mega feliz de fazer parte disso, né, com o Johnny também, agora se conhecendo assim, né, por redes sociais, que coisa maravilhosa. Então, eu sinto que, assim, a gente tem essa missão, né, de junto a gente poder estar levando essas informações para o pessoal, né, para ter essa outra visão dessa profissão tão bonita que é cuidador. Gente, muito obrigado. Eu amei cada momento dessa live, foi muito rica. Eu aprendi bastante com vocês. Eu acho que quem ganhou aqui só foi eu. Aprendi demais com vocês. Que Deus abençoe vocês e vamos marcar outra live, que essa trinca vai dar muito bom. Muito obrigado. A trinca. Yes! Aê, gente, que legal. Tenho certeza que vamos contribuir um com o outro e os cuidadores que estão assistindo também tem bastante coisa. Gente, deu uma travada. Tá dando para escutar ou nem escutar? Gente, eu não sei o que houve, travou aqui, mas tenho certeza, né, que essa live contribuiu. Não tá dando certo? Sim, pode falar. Só tá travada a imagem. Mas enfim, então vamos ficar aí com a voz mesmo, mas realmente foi muito, contribuiu muito escutar vocês aqui, agrega muito, sempre bom escutar pessoas que têm uma experiência na área, que estão aqui para agregar, né, e ainda mais com amor pela profissão, trazendo a importância, assim, que nós fazemos com amor, mas tem toda uma responsabilidade, precisa de um conhecimento da área também. Não adianta se jogar na área de cuidador se você não sabe nem o que você está fazendo lá, o que é ser cuidador, o que é envelhecimento, quem são os idosos, quem são as famílias que nós vamos atender. Então, pessoal, obrigada mesmo. Nossa, de coração, obrigada. Tenho certeza que essa é a primeira de muitas lives. E aí, agradeço mais uma vez. E vamos fechar, né? É isso? Pensando na próxima já. Pessoal, só vou dar um recadinho aqui. Já passou, né? Eu fiquei meio distante, não falei sobre a conferência de cuidadores de idosos. Mas o pessoal aí que, né, ainda está pensando sobre conferência de cuidadores de idosos no Rio de Janeiro, me procurem no particular. A gente ainda já fechou a venda do primeiro lote, mas eu tenho certeza que vai abrir um segundo lote. Então, se você tiver dúvidas sobre conferência, Rio de Janeiro, pessoal, é super importante que vocês participem de movimentos na área de saúde, principalmente voltados à área de cuidador. A gente tem pouco movimento sobre isso, mas a intenção é tornar esse movimento muito mais presente em São Paulo, no Rio, em Curitiba, né, Marina? Então, assim, se você tiver alguma dúvida, se você até quer, Marina, fazer um movimento relacionado ao pessoal, principalmente aqui de Curitiba, que eu e a Marina moramos aqui, e queira participar de algum movimento, nos procure. Se vocês têm dúvidas sobre a área de cuidador, principalmente aqui em Curitiba, nos procure. A Marina, ela faz indicação de cuidador quando tem, né, Marina? Então, se você tem alguma dúvida sobre a área de cuidador, aí nos procurem no particular, tanto o meu direct quanto o da Marina. Se você tiver nosso WhatsApp, pode mandar lá, tá bom? Tudo de bom para você, Johnny, para sua família. Marina, obrigado por mais esse período aqui. Tenho certeza que a gente se encontra em breve em mais uma live. É isso, pessoal. Boa noite.